Boa tarde, gente que veio para mais essa atividade da Cátedra Oscar Sala. Hoje, para nós, é um dia mais do que especial, e olhe que aqui todos os dias são especiais, mas hoje, a nossa grande catedrática, Lúcia Santaella, titular da Cátedra Oscar Sala, cátedra que é uma parceria do Instituto de Estudos Avançados e do CGI e do NIC-BR, que são responsáveis pela governança da internet no Brasil. A nossa catedrática, Lúcia Santaella, traz uma reflexão em torno de um balanço de quase um ano, nós ainda não completamos esse ano, mas quase um ano, da liderança que ela vem exercendo nas nossas, eu diria, inquietações produtivas, inquietações intelectuais, inquietações acadêmicas e existenciais. Desde o começo, a Lúcia vem refletindo em torno de um tema que é a inteligência artificial centrada no humano. E isso foi uma espécie de carro-chefe de tudo que a gente vem fazendo aqui. Foi e ainda é. Durante esse ano todo, a Lúcia Santaella convidou pensadores, estudiosos, pesquisadores, autores de muitas especialidades conectadas a esse carro-chefe, a inteligência artificial centrada no humano. Mas agora ela nos oferece uma contribuição mais autoral na palestra que ela vai nos trazer hoje. O título é A Hipótese do Neo-Humano, a sétima revolução cognitiva dos Sapiens. Após a fala da professora Lúcia Santaella, nós vamos ter pesquisadores que fazem parte do corpo de pesquisadores da Cátedra da Lúcia e que vão pontuar algumas observações. São eles Guilherme Sestari, Cleiton Policarpo, Eneus Trindade, Luiz Felipe Napoli, Silvio Sato e Bruno Pompeu. Estão aqui conosco também, que eu posso ver daqui, a Magali Prado, que é seguramente uma grande animadora da nossa cátedra. Está aqui a Dora Kaufmann, que sempre é muito prestígio para a gente, e uma das principais observadoras da cena da tecnologia e da inteligência artificial no Brasil, com muita reflexão em torno da ética no encontro das tecnologias e das humanidades. E eu também, além de registrar essas presenças, sempre gosto de registrar o apoio, pelo qual eu agradeço, da equipe do Instituto de Estudos Avançados. Um lugar que nos acolhe, que nos ampara e que nos patrocina com muita competência e com muita empatia. É um lugar maravilhoso, o Instituto de Estudos Avançados da USP, sobretudo pela equipe que nos dá suporte. Muito obrigado a todo mundo. Com isso, eu passo a palavra para a nossa grande catedrática, titular da Cátedra Oscar Sala, Lúcia Santaella. Muito obrigada.
Você foi meu grande companheiro, não é, sempre com esta gentileza impressionante, então, que teria sido de mim sem Eugênio Butti. Boa tarde a todos, eu espero não cansar vocês, mas finalmente eu resolvi trazer a minha fala neste evento, não é? Então, depois eu trago as pessoas que me deram uma assistência maravilhosa durante este ano. Agradeço a presença da Fernanda Bruno, da Dora Kaufmann, que foram grandes colaboradoras, e vou começar, então, o meu breve discurso. É sempre difícil evitar uma certa atmosfera de melancolia em momentos de despedida. No entanto, como se trata aqui também de um encontro de celebração pelo término de um trabalho coletivo e compartilhado, dissipa-se, assim, a melancolia em alegria. É com este sentimento que eu começo a falar com vocês. Eu estou aqui acompanhada por aqueles que estenderam para além de mim a proposta do ano transcorrido na cátedra, assistiram-me em todas as atividades que tiveram como meta inseminar os eventos de cada mês com o alvo voltado para processos contínuos, processos de pesquisa e conhecimento compartilhados. A inteligência benigna é uma crença que eu tenho e a qual eu não abandono. Eu acho que a inteligência, quando ela é benigna, ela exerce uma força de atração para encontrar seus pares, e assim a inteligência cresce. Isso se chama seleção natural do conhecimento. Assim, logo após a minha fala, nós vamos ouvir por uns poucos minutos o testemunho, né? Os nomes já foram elencados pelo Eugênio, e depois eu passarei a chamar cada um deles para um breve depoimento. Por fim, nós vamos assistir a uma comovente surpresa que me prepararam os membros do grupo de estudos e pesquisa que nos acompanharam durante todo o ano. É um lindo design, uma linda performance, que eu dei o nome de uma flor que solta pétalas humanas. Então, aguardem. A Cátedra Oscar Sala, como o Eugênio já disse, mantém uma aliança com o CGI e o NIC-BR, daí a afinidade que essa cátedra deve ter com os destinos da internet. Mas a cátedra está em um ambiente acadêmico, então ela deve examinar as implicações da revolução digital para além do paradigma da engenharia. Não é? É isso que a gente poderia chamar de IA centrada no humano, o que só pode ser feito sob perspectivas inter e transdisciplinares. Então, que foi o que eu tentei tomar como, não é? Tem vários carros-chefe, mas essa eu tentei tomar como um dos carros-chefe. Perspectivas interdisciplinares que tomaram como modelo, como ponto de partida, pensar um novo tipo de interdisciplinaridade, com características inovadoras, no sentido de se deslocar das tradicionais formatações próprias da estrutura universitária vigentes. Então, no ponto de desenvolvimento da ciência, do conhecimento, da tecnologia, em que nós estamos, embora continuem necessariamente existindo especializações, a emergência da inteligência artificial e todos os seus sucedâneos
está provocando verdadeiras simbioses entre aquelas que tradicionalmente eram chamadas de ciências, tecnologias e culturas hard, de um lado, e humanidades e culturas soft, de outro. A IA centrada no humano, que foi tomada, como já vimos, como carro-chefe das atividades, buscou explorar os espaços intersticiais capazes de dissolver as fronteiras de todas as costumeiras dissociações entre as chamadas hard sciences, as ciências aplicadas, as ciências sociais e as humanidades. É uma estratégia de interstícios. Durante todo o ano, nas admiráveis palestras que nós pudemos ouvir e que, felizmente, estão gravadas, eu deixei minha voz como pano de fundo, apesar de todas as insistências da Magali, para que pudessem soar as vozes de grandes especialistas brasileiros, capazes de explorar as contradições e paradoxos dos dilemas contemporâneos, vozes que foram retomadas e rediscutidas pelo admirável grupo de estudos que trabalhou junto à cátedra durante todo o período. Por fim, nesta reta final, como eu já publiquei vou publicar, escrevi uma entrevista que vai aparecer na revista da IEA, para evitar redundância, eu resolvi tomar um caminho diferente e apresentar para vocês uma hipótese, né, da 7ª revolução cognitiva dos Sapiens, que eu chamo de neo-humano. Então, durante esse ano de escuta e diálogo, não é? De escuta e diálogo que esse ano foi me proporcionando, essa escuta foi me dando força interior, plena pandemia, inspiração e incentivo para terminar um livro que tem esse título. No que segue, portanto, eu vou apresentar a hipótese de que o livro parte. Um livro que, na sua continuidade, funciona como uma tese em defesa dessa hipótese. Tomei como ponto de partida que as sociedades humanas estão envolvidas em profundos e cruciais impasses de todas as ordens, ecológicos, tecnocientíficos, macro, micropolíticos e sociopsíquicos. Então, para diagnosticar esses impasses, de modo a elucidar caminhos que se abram na busca de soluções, eu acho que não cabem entendimentos simplistas. Então, com a minha formação nas ciências e artes humanas, minhas preocupações sempre se voltam para o cerne que dá nó aos emaranhados fios desses impasses. A saber, de que é feito o humano? Quais são hoje suas condições de existência? Sob influência de Nietzsche e Foucault, e sob aspectos complementares, eu aprendi, também com Benjamin, que o imediato engana. Então, é preciso praticar uma genealogia das condições que levaram até o presente. Os impasses são cruciais demais, exigindo que o arco-íris de recuo ao passado seja tão vasto quanto os dilemas exigem. Para isso, elegi os Sapiens e sua longuíssima travessia como meio e método para o diagnóstico de suas atuais condições. Comecei no Homo erectus. Não foi uma oposição súbita. Intuições, visitações interrompidas, aqui e ali,
mas obstinadamente fiéis às minhas preocupações, não foram abandonadas no meio do caminho. Meu trabalho se desenvolve na solidão concentrada que o amadurecimento das hipóteses reclama. É uma solidão paradoxal, pois os autores de diversas áreas de conhecimento constituem-se, para mim, em companheiros e protagonistas do meu parque de diversões mentais. Então, a hipótese central que orientou minha caminhada afirma, essa é a minha grande hipótese, que a inteligência dos sapiens segue um processo progressivo de crescimento de complexidade, que se alimenta de dois fatores. A inteligência tem sua fonte na linguagem. Começou com a linguagem falada. A linguagem está tão dentro de nós que ela funciona, eu observo, como uma espécie de carta roubada. É tão evidente que ninguém enxerga. Parece o ponto cego da retina. O humano é um animal que fala. E essa linguagem falada foi se desdobrando semioticamente em uma multiplicidade de alterlinguagens, cada vez mais heteróclitas e misturadas. O segundo fator, não há linguagem que possa prescindir de meios sociotécnicos para a sua produção e transmissão. O primeiro meio sociotécnico é isso aqui que está me propiciando falar, que é um aparelho instalado no nosso corpo. Ele já é um meio sociotécnico, porque a fala é social por natureza. O desdobramento das linguagens foi sendo acompanhado pela multiplicação de tecnologias de linguagem. Portanto, tecnologias inteligentes, são essas que interessam. Pela multiplicação dessas tecnologias de linguagem, que são inteligentes e que tornaram os processos comunicativos cada vez mais complexamente interconectados, que eu chamo também de híbridos. Hiperíbridos hoje. Comunicação e cultura são inseparáveis. A literatura já paleontológica comprova isso. Aí se encontra a malha bem tecida, que entremeia linguagem, tecnologia, comunicação e cultura, como fruto das habilidades cognitivas do humano. Antes que a noção de inteligência seja aqui compreendida de modo fetichizado, eu já anoto que a inteligência humana é paradoxal. Ela é agônica, não dá conta dos seus próprios venenos. A inteligência é amiga e inimiga no próprio coração da espécie. Desde muito cedo, o Sapiens buscou superar tanto a fragilidade do seu cérebro mortal, como depositário da memória, quanto a contingência da fala, que é por natureza evanescente e fugaz. Que maravilha que agora a gente tenha meios de gravar a fala. Então, o ser humano, naquela época, começou a gravar imagens nas grutas para driblar a dissipação da memória no tempo. Nessa medida, a linguagem é a nossa única vingança contra a mortalidade. Então, do mesmo modo, o Sapiens inventou formas de escrita pictográficas, ideográficas, hieroglíficas, como meios de preservação externa, socializada, dos seus modos de conhecimento do mundo. Esses fatos têm me levado a afirmar que, por meio das linguagens, aí a hipótese fica um pouco mais ousada. Aí se deu o início do crescimento do cérebro humano, da mente humana, de sua capacidade cognitiva e, consequentemente, de sua inteligência fora do corpo biológico. Mas
devidamente a ele integrado pelos próprios fios do pensamento e da inteligência mediados pela linguagem. A ênfase na linguagem coloca a minha teoria longe daquela bastante aclamada, desenvolvida por Andy Clark, sobre a mente estendida. Porque, para esse autor, as extensões saltam, igual os memes lá do Dawkins, saltam da mente e do corpo para as tecnologias e seus ambientes, sem que haja um elemento condutor para essa passagem. Esse fio condutor eu encontro nos signos ou linguagens, que são as únicas entidades, quem falou isso foi Bakhtin, que se acomodam com igual desenvoltura em nossas mentes e nos equipamentos e dispositivos externos de linguagem, ambos em interconexão. Então, na continuidade da minha narrativa, para a gente ficar só no Ocidente, pois para o Oriente, como já afirmou Otávio Paz, só podemos olhar pelo enquadramento de uma janela, grandes saltos na direção do crescimento da inteligência deram-se a partir da implantação no mundo grego da escrita alfabética e seus suportes de inscrição, que vieram se exponenciar com a invenção de Gutenberg. Embora a propagação dos livros tenha impulsionado consideravelmente a exossomatização da inteligência, seu ponto de expansão e aceleração viria com as tecnologias da linguagem, que são múltiplas e pós-verbais, trazidas pela Revolução Industrial. Máquina fotográfica, fonógrafo, cinematógrafo, seguida, então, pela Revolução Eletroeletrônica, de que resultaram o rádio e a TV. Então, aqui a gente devia notar que nessas máquinas, que chamo de sensórias, pois elas amplificam os sentidos da visão e da audição, que são partes do cérebro voltadas para fora, já são inteligentes, transitam linguagens, e nestas constituem-se novas formas de cognição, que diversificam e ampliam as formas externalizadas da inteligência humana. Entretanto, essa ampliação só viria a alcançar seu cume evolutivo com as máquinas cerebrais, ou seja, os computadores. Eles são, de fato, extensões da nossa inteligência. Se por limitações físico-biológicas, vocês sabem disso, isso é um princípio biológico, vários autores estudaram isso, o crescimento do cérebro não podia se dar dentro da caixa craniana, senão a cabeça ficaria deste tamanho, e não poderia, o bebê não poderia nascer. Então, subespécie de linguagens que foram se sofisticando cada vez mais nas máquinas replicadoras das funções sensório-motoras próprias da revolução eletromecânica, passando pela eletroeletrônica, até atingir as tecnologias da inteligência da revolução teleinformática. Enquanto as linguagens geradas em suportes eletromecânicos, especialmente a foto e o cinema, e as linguagens geradas em suportes eletrônicos, especialmente as radiofônicas e televisivas, são linguagens voltadas prioritariamente para ampliação de um tipo específico de inteligência, que é aquela inteligência do infotenimento. Isso é muito novo, comunicacional, novo em relação ao livro. Enquanto a própria internet e suas redes sociais estão ainda direcionadas para o infotenimento, agora, incrementado pela interatividade e compartilhamento, a partir da inteligência artificial, as máquinas cerebrais estão atingindo um ponto de magnitude de tal ordem em que são simulados e emulados
os próprios atributos que são constitutivos da inteligência em si. No estado da arte em que hoje nós estamos, seria difícil encontrar prova maior do que aquela que nos é dada pela inteligência artificial, do vetor para o crescimento da inteligência humana, com todos os paradoxos que isto traz. Então, a partir disso, podemos afirmar, sem muitos titubeios, que a IA veio para ficar, crescer e se multiplicar. A inteligência é como a vida, vai ocupando todos os espaços disponíveis. Então, por outro caminho, isso acaba por coincidir com os protagnósticos dos especialistas de laboratórios, aqueles que estão com a mão na massa, que estão construindo a IA e que conhecem por dentro os benefícios e riscos, os efeitos colaterais, as externalidades, tanto positivas quanto as negativas, que a IA está apresentando. Felizmente, não é? Eles nos apontam questões longe do sensacionalismo de filmes distópicos e de temores mal informados. Qual foi a gênese da minha hipótese? Vou contar um pouquinho essa história, não vou me alongar muito, prometo. Desde muito tempo, cuja localização exata se perdeu nas brumas da minha memória, provavelmente na época juvenil, em que eu li O Acaso e a Necessidade de Jacques Monod, 76, e então, depois de assistir repetidamente o filme Blade Runner, 1982, começou a brotar no meu pensamento essa hipótese de que a inteligência humana está crescendo fora do corpo biológico, processo que já teve início nas imagens nas cavernas. O livro de Monod obteve, na época, uma grande repercussão. Eu era aluna do Décio Pinatari e ele falava toda a aula desse livro. Não apenas pelo fato do autor ter recebido o prêmio Nobel, o livro colocava por terra qualquer hipótese determinística sobre a vida no planeta, com suas consequências na vida humana. Então, como está no título do livro, Acaso e Necessidade, existe um balanço, não é? Indissociável entre o determinado e o indeterminado, o possível e o atual, a previsibilidade e a incerteza. De fato, a gente pode afirmar que o destino se inscreve na medida em que se cumpre, e não antes. Além disso, a obra já colocava em questão já dicotomias que tenderiam a se dissipar de lá para cá, especialmente entre natureza e artifício. Afinal, desde meados do século XX, a biologia já havia se dado conta da natureza química do código genético. A vida é informação. De fato, embora a gente tenha uma tendência a ter uma visão transcendental da vida, mas ela é informação, ela é código. De meados dos anos 50 a 80, a biologia entrou em alvoroço, com a grande pergunta: o que é a vida? Aquilo que se conhecia de sua fisicalidade foi questionado. A descoberta do código genético evidenciou, como já disse, que a vida é código, informação, algo que pode ser decifrado, destituído de qualquer suposição de sacralidade. Aquilo que é decifrado pode ser manipulado. Não deu outra. A primeira intervenção no código genético se deu em 1969. Os problemas éticos que decorrem disso são incomensuráveis. A primeira sequencialização do genoma deu-se em 1999. Hoje, qualquer cientista pode ter acesso a bancos de genes. Não foi por acaso que o livro de Monod me fascinou. Eu estava estudando muito biologia na época. Eu estava querendo desenvolver uma pesquisa ambiciosíssima, que abandonei no meio do caminho, sobre todas as teorias evolucionistas do século XX. Enfim, claro,
uma ambição desmedida, tive que abandonar. Então, as ideias de Monod encontraram, poucos anos mais tarde, essa versão imaginativa impactante no Blade Runner. Alguns consideram o filme, inclusive aquele que lhe deu prosseguimento, em 2017, como uma expressão ficcional da metafísica. Eu não concordo. Eu penso que eles tratam especificamente de questões ontológicas muito concretas, situadas nos impasses biotecnológicos que estamos vivendo. Antes que a ontologia seja aqui também fetichizada, uma tendência que os conceitos intelectuais parecem seguir, pois, afinal, é a ontologia do humano que eu estou perseguindo. Devo esclarecer que tomo como ponto de partida a pergunta o que é, mas eu não transformo o é na sua nominalização abstrata do ser. Se perguntar o que é humano já é complicado, substituir a pergunta por qual é o ser do humano é viajar por uma abstração essencialista que só pode dar em nada ou em crenças imutáveis. Por isso, sigo nesse ponto. Eu adoro essas observações do Bruno Latour, quando ele menciona que Sloterdijk apresenta ao seu mestre Heidegger maliciosas questões do tipo, não é o Sloterdijk perguntando para Heidegger, quando você diz que o Dasein é jogado no mundo, onde ele é jogado? Qual a temperatura do lugar? A cor das paredes? O material que foi escolhido para a deposição do lixo? O custo do ar-condicionado? E assim por diante. Com isso, a profunda ontologia filosófica do ser, qua ser, toma uma direção bem distinta, a qual nos prova que essa questão profunda do ser foi considerada superficialmente. O Dasein não tem roupas, nem habitat, não tem biologia, nem hormônios, nenhuma atmosfera em torno dele, nenhuma medicação, nenhum sistema de transporte viável, nem mesmo para chegar à sua cabana na Floresta Negra. O Sloterdijk é muito irônico. Dasein é jogado no mundo, mas em tal condição de nudez que não tem muita chance de sobrevivência. Então, com muita modéstia, para evitar essa nudez, o meu segredo foi penetrar na capilaridade infraestrutural que dá sustento às eras culturais. Oralidade, vão seguindo no tempo. Uma não acaba com a outra. Eu estou ainda falando, nós estamos ainda falando. Escrita, continuamos escrevendo. Cultura do livro, continua sendo impresso, e agora numa multiplicidade de formatos, continua viva. De massas, não é? Domingo eu vou ver lá o tal do Oscar. Nem vou ver o programa que diz que vai sair meu na televisão Cultura, prefiro o Oscar. Das mídias, esse não é controle remoto. Claro que a cultura das mídias, que era dos gadgets, hoje ela encontrou formas muito mais sofisticadas. A cultura digital. E, por fim, a sétima que estamos atravessando, que é a cultura da datatificação e da plataformização. Hoje de manhã, nós ouvimos um grande jurista extremamente antenado dizendo: tudo vai ser plataformizado. Então, essa é a sétima que nós estamos atravessando, que funciona. E essas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 funcionam como picos de crescimento da inteligência. Essa ideia eu tirei do Bronowski. Picos, ele chama. E é a inteligência humana externalizada nas tecnologias de linguagem. Essas foram se expandindo de maneira, hoje a gente vê, absolutamente descontrolada.
através dos séculos, até chegar ao momento presente, em que aquilo que costumávamos pensar sobre o que é o humano está colocado em desconcertante questionamento. Em que se transforma a mente humana quando ela se estende em aparelhos e dispositivos? O que é o corpo de cada um de nós quando a clonagem está se tornando possível? Mais ainda, o que é hoje o corpo quando as tecnologias começam a penetrar em seu âmago mais profundo e se alargar por meio de chips, sensores, GPS, hiperconexões que captam nossas localizações onde quer que estejamos? Esse tema também foi tratado brilhantemente hoje de manhã. Tem a gravação, não percam. Assim, os Blade Runners não são filmes futuristas. Eles têm os olhos postos nas condições presentes. Por que eles parecem futuristas? Porque levaram os avanços da engenharia genética às últimas consequências. E isso já se anunciava desde os anos 70. Parecem futuristas. Por quê? Por conforto mental, as pessoas tendem a olhar o presente com os olhos postos no retrovisor, conforme foi diagnosticado por McLuhan. Vejam lá quantos retrovisores a extrema-direita, de quantos retrovisores ela se utiliza. Se perde. E, por outro lado, retrovisores perversos. Repito, os filmes não são futuristas, mas anteciparam as incertezas cruciais que o contemporâneo está colocando na face do nosso ser, em que o sapiens se converteu. Afinal, o que somos nós humanos? O que sobrou de nós? Melhor, o que sobrou do que pensávamos que éramos, agora que nos tornamos literalmente híbridos entre o carbono e o silício. Creio que esse emaranhado de questões se constitui um fio subterrâneo, que vem explícita ou implicitamente acompanhando muitos dos meus trabalhos há algum tempo, alimentados também por uma curiosidade intelectual que eu tenho e que eu acho difícil de dar conta, até judia de mim. Para tornar essa longa história mais curta, no final dos anos 90, impulsionada pelas novas tendências da arte, eu estava imersa na pesquisa sobre o corpo, que passei a chamar de biotecnológico, e o seu conceito irmão, o pós-humano. Os temas eram praticamente obrigatórios na época. Imersa, então, em uma rosácea de ideias e atenta às exposições internacionais de arte, os artistas eles estão sempre no meu horizonte. Sobre o pós-humano, eu decidi dar ao livro, naquela época, 2003, o título de Culturas e Artes do Pós-Humano, da cultura de massas à cibercultura. Esse livro foi penetrando assim de maneira muito lenta, mas gradativamente ele foi ganhando várias reimpressões, até ele foi homenageado em 2019 na Bienal Nacional do Livro em Fortaleza, internacional. Justo no momento, inclusive eu falei na minha palestra lá, em que eu estava passando o meu pensamento do pós-humano para o neo-humano. De fato, muitas águas rolaram desde 2003. Minha pesquisa levada a cabo a partir de 2015, que já foi finalizada e que envolveu a ontologia orientada aos objetos, que os realistas especulativos propuseram, isso me conduziu para a passagem do pós-humano ao não-humano, tema discutido com veemência pelos realistas. Também já apresentei algumas publicações. A virada do não-humano, non-human turn, engloba estudos interdisciplinares das mais diversas ordens, todos eles endereçados para o descentramento do humano no seio da biosfera. A rigor, as teorias do não-humano
representam um prolongamento crítico dos movimentos teóricos e artísticos que, durante algum tempo, ocuparam o cenário das ideias com o nome de pós-humano. Neste ponto, eu volto a esclarecer o que estou entendendo aqui por inteligência. Não existe um consenso quanto à definição de inteligência, mas eu gosto muito de uma que foi formulada por Nilson, que é: a inteligência é uma qualidade ou atributo que habilita uma entidade a funcionar apropriadamente e com alguma previsão no seu ambiente. A partir disso, são muitas as entidades, né, mais complexas, menos complexas, rudimentares, mas que podem possuir a qualidade da inteligência. Humanos, animais e algumas máquinas. Portanto, nossos celulares são chamados de telefones inteligentes, não é por acaso, eles são inteligentes. É fundamental esclarecer que pensar o crescimento da inteligência da espécie humana e, com ela, o neo-humano, não implica de modo algum uma consideração acrítica e apologética desse crescimento. Ao contrário, a inteligência cresce e, com ela, desculpe, esse é meu diagnóstico, eu não consegui chegar a outro, e com ela crescem juntos todas as nossas ambivalências, contradições e paradoxos. É o preço que pagamos. Conforme Edgar Morin, ele já nos alertou em 75, somos homo faber, loquens, lúdicos, sapiens, digitalis, e, sobretudo, não há como negar, somos também demens. Trata-se de uma espécie efetivamente paradoxal, que ganha, ao nascer, a consciência da morte, um ser para a morte, como afirmou Heidegger. Isso é lindo em Heidegger. O que se tem aí é um descarnamento radical, irrevogável, irremediável, uma promessa de dor pela efemeridade, pelas perdas dos seres amados e pelo desaparecimento inexorável, em contradição cabal com um sonho que nós cultivamos de eternidade e que ronda a fragilidade da vida fadada à morte. Então, trazendo essa questão para mais perto da realidade atual, Bostrom esclarece que somos levados a constatar que as sociedades humanas não parecem modernas. Olha, conforme eu fui seguindo as eras, parece que vai ficando cada vez. Cresce a inteligência e ela vai aparecendo cada vez menos inteligente. Condições bastante negativas, hoje presentes, no recrudescimento geopolítico de animosidades destrutivas e cruéis. Nós estamos testemunhando, aliadas em alguns países. Vocês vão reconhecer aqui a intensidade disso no nosso país. Aquilo que vem se evidenciando como a ascensão de uma direita radical. Tudo isso comparece como sinais evidentes de falta de sabedoria, a incapacidade mental na era moderna. Além disso, são também evidentes a idolatria do consumo, a poluição e destruição do meio ambiente, a dizimação de muitas espécies, as falhas de se remediar injustiças globais. Tudo muito claro, com o dedo na ferida, na pandemia. Eu era uma antes da pandemia, hoje eu sou outra, igual Caetano Veloso. Não que eu esteja me comparando, porque ele é um gênio. Então, além disso, não é? E a inteligência em relação aos valores humanos de espiritualidade. A negligência, essa inteligência relegada à negligência. Essas condições apenas comprovam que o crescimento da inteligência coletiva não implica maior sabedoria. Que sistemas inteligentes
não são inerentemente bons. Quanta inteligência não é preciso para a corrupção? Não é? O Brasil é PhD nisso, e confiavelmente mais sábios. Isso funciona como um índice inegável dos paradoxos e contradições de uma espécie que, por ser sapiens, carrega demência também dentro de si. Essas contradições, entretanto, não devem, de modo algum, nos tornar catatônicos e não devem impedir a constatação crítica de que somos uma espécie em processo ininterrupto de evolução. Um tipo de evolução que é hoje bastante precipitada pelo crescimento desmesurado das linguagens e, com elas, da cognição humana, o que de modo algum pode ser tomado como sinônimo de progresso. Vamos abandonar essa palavra. Ela é uma invenção alimentadora dos ideais capitalistas. Vem daí a importância de se levantar os perigos que nos rondam e de se engajar no pensamento de estratégias. Isso eu chamo de inteligência benigna. Esse é o novo limiar em que nossa humanidade está penetrando. Um limiar cuja extrema complexidade, desafios ontológicos e especialmente éticos deveriam nos instigar para uma conversação em que todos, de uma forma ou de outra, poderiam se engajar. É nesse diálogo que meu livro se engajou, com a modéstia que me cabe, mas com o rigor necessário, e na continuidade de ideias que foram brotando e amadurecendo ao longo do tempo e que me fizeram chegar às condições atuais do meu pensamento, com a constatação de que estamos no limiar do neo-humano. O que posso dizer é que o livro buscou deslindar as determinações passadas que poderão endereçar o leitor paciente rumo ao encontro com essa neopersonagem, cujas consequências do presente para o futuro inserem nossos pensamentos e afetos no vórtice de cruéis incertezas. Por fim, eu quero deixar aqui minha mais profunda gratidão a todos aqueles que me acompanharam de perto. Tenho uma imensa gratidão por Eugênio Butti e Luiz Fernando Castro, pelo apoio e confiança incondicionais que me deram. A diretoria da IEA, na pessoa de Guilherme Plonsky, ao CGI e NIC-BR, que também me apoiaram e confiaram em nós, o grupo todo. Por fim, ao oásis de competência e extrema gentileza daqueles que fazem o IEA funcionar. O oásis que vem comprovar que há ainda enclaves de que podemos nos orgulhar no Brasil. Muito obrigada. Levei um pouco mais de 40 minutos, desculpa. Posso passar a palavra para o meu grupo? Fala, Magali. Oi. Então, olha, falar depois da Lúcia não é uma coisa muito fácil, né? Não tenho nem roupa. É muito complicado falar depois das suas palavras, Lúcia. Eu vou fazer, como você pediu, um rápido, né? Em alguns minutinhos, uma rápida linha do tempo, né? Do que foi essa cátedra. Na verdade, eu acho que o melhor foi as nossas reuniões internas com os 60 pesquisadores, porque lá a gente tinha assim, uma discussão muito fértil. Eu queria colocar um PPT, para eu não estender muito, só para me guiar,
Na verdade, eu queria dizer que agradecer muito também a todo mundo, os envolvidos, né? Eugênio, o Luiz Fernando, o pessoal do IEA, sempre tão solícito, né? Pessoal tão bacana. Então, como está pequenininho, eu vou falando. De qualquer forma, eu ia falando. Eu coloquei aqui na tela os meses que a gente foi passando, de maio a junho até agora. Vocês estão vendo, então, né? E ótimo. Só para eu não me perder, assim, né? Mas o que eu estava querendo dizer, o mais bacana foi a participação do grupo de pesquisas nas nossas reuniões de sexta-feira, que a gente vai ficar muito triste em não tê-la, não ter mais essas reuniões, né? Então, aqui a Lúcia, na primeira fala dela, quando ela abriu a cátedra, e a gente fez a cada bimestre um evento com pessoas, com convidados aqui do Brasil, e o mais interessante é que a dinâmica era, a Lúcia soltava o tema, os pesquisadores estudavam com autores, inclusive internacionais, aí o debate acontecia, aí a gente voltava para a nossa reunião, discutia os textos desses, né, dos convidados, e seguia para mais uma discussão já com todo esse cabedal discutido antes. Então, as reuniões não eram em vão, assim, elas eram sempre, a cada passo, a cada semana, muito bem localizada, né? A gente teve outros em julho, a gente não parou nas férias, esse debate do Máximo e do Lemos foi bem quente, a gente estudava também os livros deles, os mais recentes, né? Depois a Fernanda Bruno e o Sérgio Amadeu, um salve para a Fernanda que está aí com a gente, assistindo, que também foi bem rico esse debate. Aliás, todos eles, um atrás do outro, a gente foi trabalhando bimestralmente com os pesquisadores. Às vezes eu falo alunos, mas eles também são alunos. Aqui eu coloquei um dos exemplos do que eles estudavam, por exemplo, nesse tema 3, então tinha uma bibliografia básica, né, um exemplo de leitura para discussão, depois acontecia o debate, nessas discussões eram formuladas questões que são desses nossos colaboradores, que vocês já vão ouvir com eles, né, os 3 da USP, os 3 da PUC. Eu sou meio a meio, né, sou meia PUC, meia USP, mas as questões eram lançadas e existia a discussão dos grupos nas sextas-feiras, e depois vinha a nova bibliografia, aí já das pessoas envolvidas na discussão. Aqui é só um exemplo, mas isso aconteceu em todos os módulos, né? Aqui, por exemplo, o Vito fez uma resenha do livro do Bucci, eu acabei de colocar, porque o Eugênio estava falando do livro dele comigo. Então, assim, as coisas eram não só lidas e discutidas, eram lidas, discutidas, a gente escrevia os textos no blog, a gente colocava os ensaios lá na página do IEA, então tudo isso foi muito rico, todo o processo com os pesquisadores foi muito rico, não só o que apareceu assim para todo mundo, né, que são as palestras que estão no YouTube. Então, só para terminar, a gente teve ainda também em outubro, a Dora, que está aí com a gente, um salve para a Dora, beijo grande também, né, também foi bem interessante trazer artistas para falar do ponto de vista da inteligência artificial, e tivemos também alguns encontros que a Lúcia chamou de conversações, que eram temas que não estavam antes definidos, mas que, no calor dos acontecimentos, a gente achou por bem ter que discutir. Então, a Lúcia foi bem update nessas questões, uma delas foi o marco legal da inteligência artificial, depois a gente também vai ter, eu vou mostrar os livros que foram lançados, que também não estavam combinados, e também a questão do metaverso, que a gente teve pessoas para conversar a respeito,
O grupo de pesquisadores fez um grande trabalho em cima de metaverso. Não só no nosso canal do YouTube, mas também dando entrevistas para fora. As pessoas achavam a gente, os pesquisadores, no nosso blog, na página de ensaios do IEA, para poder entrevistar. Foi o caso da Carolina, que falou de metaverso lá em agosto, daí depois foi chamada para dar entrevista. Aqui também um dos últimos, que foi em novembro, o último bloco de discussão, com os expositores, Luiz Alberto, Petrônio, também grandes falas, né? E aí, para finalizar, o bloco foi ainda o Zé Eli e o Adriano, fechando, então, a questão do antropoceno, que despertou em todo mundo uma grande discussão, principalmente nos grupos e nas discussões internas, né? Então, eu acho que toda essa rica produção de discussão, ela vai dar conta de uma coletânea, com capítulos de alguns dos convidados, não todos, infelizmente, um dossiê na revista Estudos Avançados, também com artigos de alguns dos pesquisadores, que vai ficar, acho que, bem bacana, e vai mostrar, então, a produção bibliográfica vai mostrar o que a gente discutiu esse ano todo, que foi muito rico, né? E hoje, claro, a nossa palestra final, e eu sempre falava para a Lúcia, ela também comentou que ela devia falar mais, porque a gente quer muito ouvi-la, e ela sempre deixava as outras pessoas falando, muito generosa, né? Os nossos queridos, né, pesquisadores que nos acompanharam esse tempo todo, eles têm uma infinidade de vídeos no nosso canal do YouTube, então eu convido a todos para entrar no Cátedra Oscar Sala no YouTube. Vocês vão achar diversos vídeos e tudo mais. Então, eu acho que só para fechar esse período, eu gostaria muito que não acabasse, né, que a Lúcia continuasse na cátedra mais alguns anos, porque foi muito rica toda essa discussão e eu sou totalmente honrada de ter trabalhado com ela, já acompanho o seu trabalho há décadas não, mais de 10 anos, mas eu acho que a Lúcia é assim, você começa a ler os textos dela, aí acaba querendo conhecê-la, vai na aula, pede para entrar na aula, quer que ela seja orientadora, depois conversa com ela, aí é como se fosse um bichinho, sabe, que pega e a gente não consegue mais se livrar. Então, a gente não se livra da Lúcia nunca. Eu acho que os demais também pensam assim. Eu acho que agora, Lúcia, se você quiser, então, chamar os seus assistentes também bimestrais, que trabalharam a cada módulo, eu só tenho a agradecer. Oi, Guilherme. Fala você que esteve no primeiro grupo. Oi, pessoal. Vou tentar ser bem breve aqui, né? Mas, primeiro, foi um privilégio, né? Fazer uma pequena parte aí da minha pequena contribuição. Claro que a gente recebe e aprende muito, muito mais do que dá. Mas esse grupo, na minha visão, foi um pouco do exemplo justamente do que a Lúcia falou sobre inteligência, né, a definição de inteligência. Eu acho que a gente conseguiu, claro, sob a tutela dela, sobre as ideias que ela dava e eram executadas, né, construir conhecimento literalmente, né, de baixo para cima, né. Então, quando a gente ouve a palavra cátedra, muitas vezes vem na cabeça essa coisa top-down, né, estritamente top-down. E é justamente isso que não aconteceu aqui. A Lúcia até chamava isso aqui de anticátedra, né? E eu acho que, além disso, o que a gente pôde aprender não foi só no âmbito científico ou racional, né, estritamente racionalista, mas eu acho que foi um grande exemplo da importância dos afetos na construção do conhecimento. E dessa diversidade que, às vezes por acaso, às vezes de forma propositada, a gente
juntos, conseguiu construir aqui dentro, né? Diversidade de vozes, uma polifonia muito rica mesmo, mas também entendendo a importância da escuta de pessoas com formações das mais diversas possíveis, mas também em diversos estágios de formação e de vários lugares do país e do mundo, né? Então, eu só tenho a agradecer. Obrigado, Lúcia. Obrigado a todos os membros da cátedra pelas indicações, pelos posts no blog, pelos vídeos, por todo o conteúdo. Obrigado aos palestrantes, obrigado aos meus colegas que ajudaram nessa assessoria. E tenho certeza que essa inteligência que a gente ajudou a construir sob a batuta da Lúcia, sob a tutela da Lúcia aí, não vai se perder, né? Tanto no nosso interior, mas também para o futuro, nas nossas relações pessoais, afetivas, emocionais. Obrigado, pessoal. Obrigada, Guilherme. Deus, que alegria te ver. Eu que agradeço a oportunidade, né? Olá, Eugênio, Magali, colegas, adoro, Cleiton, Guilherme, que eu trabalhei conjunto, Bruno, Silvio, os demais que estão aqui presentes, né? Eu trabalhei com o Guilherme no eixo da expansão tecnológica e de segurança nas redes, foi o primeiro eixo, um desafio, porque a gente estava experimentando a metodologia que foi construída coletivamente para o desenvolvimento da cátedra, né? Eu venho trabalhando há algum tempo com as questões da comunicação digital e sua evolução, e essa questão do aprendizado de máquina e a inteligência artificial são pontos fundamentais desse processo. Então, meu trabalho em parceria com o Guilherme, que era um colega que eu não conhecia, foi muito bem afinado. Nós escolhemos os textos para discutir com o grande grupo, desenvolvemos, então, a mecânica proposta coletivamente, num primeiro momento, e eu acho que a cátedra foi feliz porque ela trouxe. A gente fez uma primeira discussão, que nomes a gente trazia? Pensamos em nomes ousados, internacionais, e a dificuldade foi se apresentando por conta de convites, custos que isso representava, e aí a gente optou por uma decisão que eu achei muito acertada, né, liderados aqui pela Lúcia, de trazer as melhores expressões nacionais a respeito desse tema. E aí começamos, a partir dos eixos e das conversações, a trazer colegas, né, pessoas que estão se destacando nessa discussão da tecnologia e dos novos sentidos da vida social cultural. Eu penso, né, numa perspectiva em que a tecnosfera vai criando mais pontos de contato e de fusão com a biosfera, a noosfera se complexifica. E eu acho que a cátedra conseguiu varrer essa perspectiva de expansão, né, que as manifestações do humano e das novas possibilidades de humanidade se apresentam dentro desses novos pontos de contato, que eu acho que tem a ver com esta última fala da Lúcia, que traz uma reedição, um capítulo novo, né, com a dataficação das questões das culturas das mídias, né? Vai acrescentando aí um outro lugar, passando da mídia para uma ideia de mentalidade mídia, né? Na medida em que a inteligência passa a ser esse lugar de discussão. Então, eu fiquei muito satisfeito de ter tido a oportunidade, né, e uma honra participar desta cátedra. Já estou produzindo com os meus colegas, o Bruno e o Silvio, aí a nossa contribuição, né, que procura fundir esses elementos todos discutidos na cátedra nas questões de consumo, né, que são muito importantes, dentro da nossa realidade, né? Então, aí você vai vendo que os contextos de apropriação dessas condições de inteligência são frágeis, né? A gente não pode comparar o que tem na China, na Alemanha, com o que a gente faz no Brasil em termos de usos e consumos, e com o próprio repertório de imaginário que se tem sobre essas tecnologias. Então,
Eu agradeço a oportunidade e acho que foi um grande aprendizado, tanto pelos eixos que haviam sido pré-definidos e cumpridos, quanto aquilo que se agregou como novidade que foi complementado nas outras discussões das conversações. Acho que o grupo está de parabéns, Lúcia está de parabéns, o Eugênio, que confiou em todos nós também, né? E foi um prazer participar com todos nós dessa empreitada. Muito obrigada, Ineus. Foi uma companhia de inestimável valor com vocês. Bruno. Olá, tudo bom? Lúcia, boa tarde. Bom, preciso dizer, então, da felicidade, né, de ter participado aqui dessa cátedra, por algumas razões, né? A gente sabe que todos os que participam da cátedra, todos que estão aqui, têm um compromisso com a pesquisa, né, com o estudo, com a leitura, mas a vida nem sempre favorece tudo isso, né? O cotidiano, o dia a dia, de modo que a cátedra acabou se transformando num exercício, né, ou numa rotina de estudo, de leitura, de novos temas, né, de novas temáticas para nós, falando por mim e pelo Silvio, que vimos aqui da comunicação e da publicidade. E o que eu acho que a cátedra trouxe é a certeza de que daqui para frente não se vai poder mais estudar nada sem o atravessamento da questão planetária, da questão humana e da questão tecnológica, né? Isso, então, ficou muito nítido para mim, do ponto de vista da comunicação e da publicidade, e a cátedra permitiu, então, que a gente construísse ou consolidasse ou atravessasse essa ponte, né, das ciências da comunicação, dos estudos da publicidade, dos estudos do consumo, com essas outras temáticas que são absolutamente indispensáveis hoje em dia. E a gente deve tudo isso às ideias da Lúcia, né? As ideias da Lúcia, a disposição da Lúcia para o novo, a clareza, a tranquilidade, a confiança com que ela conduzia as discussões, que não são fáceis, né? Particularmente, nós tivemos aí alguns debates que foram bastante acalorados. A Lúcia traz o aprendizado de como lidar com isso, né? De como você lidar com a diversidade de opiniões, mesmo quando isso se transforma em atrito, ou seja, inúmeros aprendizados, inúmeras conquistas que a gente leva daqui para frente. Então, Lúcia, parabéns, muito obrigado, parabéns por estar concluindo a cátedra, obrigadíssimo pela oportunidade de estar aqui, claro, o professor Eugênio também, pela confiança, aos colegas, também tenho que agradecer, né, aos colegas mais próximos, queria estender o agradecimento também ao Rafael, né, sem o qual a coisa não teria funcionado como funcionou, Magali. Então, é isso, mas não me despeço porque os contatos seguem, simplesmente finalizo a minha fala agradecendo e dando os parabéns mais uma vez. Silvio. Sim, boa tarde a todos, estendo, né, todos esses agradecimentos também, concordo, e complementando, acho um ponto importante, nós até estamos hoje juntos, para também falar sobre esse ponto que é muito importante, que foi o grupo de estudos, né, que foi formado por tantas pessoas, de tantos lugares diferentes, né, e num contexto em que realmente todas as atividades precisaram, né, ser desenvolvidas aí online, à distância, o que trouxe um grande desafio, mas também eu acho que trouxe um grande conforto também, né, em perceber como um trabalho que pode ser tão solitário como um trabalho de pesquisa, né, pôde ser compartilhado aí, né, e estendido para pessoas de tantos lugares diferentes e de tantos campos também, né, em momentos também na vida de pesquisa diferentes, né, e que de alguma maneira se encontraram aí justamente a partir dessa proposta que foi tão bem desenvolvida logo de início, né, na sequência dos temas e também nessa ideia de não mera oposição, né, mas muitas vezes de complementaridade, né, e nesse desenvolvimento que foi realizado aí ao longo desse ano. Então, muito obrigado também, Lúcia, obrigado a todos que estão aqui também, principalmente aos nossos colegas aí do grupo de estudos, que foram tão dedicados e próximos durante esse tempo. Obrigado. Obrigada, Silvio. Obrigada, Bruno. Cleiton. Olá, boa tarde a todos. Me chamo Cleiton Policarpo, eu sou pesquisador e
artista também, e desenvolvo trabalhos que são na intersecção entre arte, tecnologia e sociedade. E nesse último ano eu tive a oportunidade de estar junto com os meus colegas como um dos assessores executivos na gestão da professora Santaella na Cátedra Oscar Sala, no Instituto de Estudos Avançados. Então, eu pude atuar à frente o eixo inteligência artificial na cultura e ou riscos à ética e democracia, e durante esses 2 meses foram debatidos entre os pesquisadores do grupo e outros convidados questões relativas ao impacto dos sistemas de inteligência artificial na criatividade, que durante muito tempo foi tida como um atributo exclusivo da espécie humana, e aquilo que acabava nos destacando quanto espécie com relação às demais entidades do planeta, e também os impactos dessa popularização das tecnologias de inteligência artificial nos âmbitos da ética e da democracia. Então, nesse contexto, nós recebemos grandes especialistas brasileiros, como a professora Gisele Begman, da FAUSP, o professor Eugênio Butti, da Escola de Comunicações e Artes, e também coordenador acadêmico do IEA, o professor César Baio, do Instituto de Artes da Unicamp, e a professora Dora Kaufmann, do TID da PUC São Paulo. Esses encontros todos, eles se encontram disponíveis no canal do IEA, então acho que é uma documentação importante que foi desenvolvida durante esse período que estivemos na Cátedra Oscar Sala, uma contribuição importante para esse debate tão importante, né, para esse momento, e em um momento de tantas incertezas e dúvidas, acho que a cátedra também possibilitou um solo fértil para uma pesquisa que foi transdisciplinar e que de suma importância para debater, discutir a revolução digital em curso, e acabou reunindo pesquisadores provindos de diferentes áreas de conhecimento, de diferentes instituições do Brasil, e que conseguiram criar um campo saudável para a discussão, conseguiram criar várias intersecções de áreas que são fundamentais para a gente conseguir avançar no conhecimento e na inteligência, como a professora Lúcia coloca. Eu agradeço à professora Santaella pela oportunidade de integrar o grupo e a Cátedra Oscar Sala pela iniciativa e apoio que nos forneceu durante todo esse período. Obrigada, Cleiton. Luiz Felipe. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Luiz Felipe, eu sou arquiteto urbanista, e eu queria começar agradecendo à professora Lúcia Santaella por me convidar a fazer parte desse grupo, doutorando do Programa em Tecnologias da Inteligência e Design Digital da PUC São Paulo. Agradecer meus colegas, todos os que me antecederam na organização dos eventos, que é o Guilherme, o Eneus, o Bruno, o Silvio, o Cleiton. Agradecer a Magali por organizar todo o grupo, ao Rafael, que foi importantíssimo aí no nosso backstage, nos assessorar em todos os momentos, principalmente com esse meio digital que a gente promoveu os estudos, esse ritual que nós criamos ao longo desse ano, de datas, etc. Agradecer a cátedra em si, não só a Lúcia, mas o Eugênio Butti e o Luiz Fernando Martins Castro, né? Muito obrigado mesmo por promover, né, convidar nossa querida catedrática a fazer parte e organizar esse grupo. Eu queria agradecer também aos 60 pesquisadores, suas contribuições, as leituras. Eles apresentaram uns trabalhos magníficos durante todo o processo. Criamos um modelo de múltiplas abordagens temáticas, né? E era um debate de ideias muito proveitoso, ideia da professora Lúcia sensacional, apesar de alguns entreveros, foi muito, muito, muito enriquecedor. Então, eu só tenho a agradecer mesmo, e agradecer também, eu já ia esquecendo, mas assim, ao Luiz Alberto Oliveira e ao Rodrigo Petrônio, que participaram do primeiro evento, ao tema que ficou
sobre a minha mediação, que é a Novas Ecologias Políticas e o Antropoceno, ao professor sensacional José Eli da Veiga e ao também pesquisador incrível da PUC, que é o Adriano Messias. A gente teve aí foi, assim, muito interessante, é o que eu falei, foram múltiplas abordagens em relação aos diversos temas que foram trabalhados e propostos pela professora Lúcia. Então, só tenho a agradecer, muito obrigado, espero revê-los, e é isso. Muito obrigada. Evidentemente, vamos ficar com saudades de nos encontrarmos, não é? Mas a vida continua. Então, agora, tem essa flor maravilhosa que me ofereceram e que eu achei por bem compartilhar com vocês, porque ela é também uma espécie de obra de arte. Vamos para a flor que solta pétalas humanas. Eu quero agradecer à professora Lúcia pela oportunidade de participar desse grupo, pelos seus ensinamentos, por todos os momentos de aprendizagem oportunizados aqui. Esse ano foi muito enriquecedor para a minha vida acadêmica, profissional e pessoal. Obrigada por tudo. Professora Lúcia, viver é o ofício que quero ensinar. É uma passagem da obra de Marcel Proust, e tal qual essa narrativa, ensinar e pesquisar é o ofício da sua vida, do seu legado, dentro e fora da Cátedra Oscar Sala. Foi uma honra imensa participar do seu grupo de pesquisa. Gratidão pela oportunidade, e você é um orgulho para a pesquisa nacional e internacional. Gratidão, um grande beijo, e nós te amamos muito. Olá, boa tarde. Lúcia, é prazer enorme te conhecer melhor. Eu sempre quis estar mais próximo das tuas teorias, do teu pensamento. E esse ano, principalmente, foi muito importante para a gente refletir sobre o homem contemporâneo, né? Com todas essas mudanças que estão acontecendo, nós também estamos nos adaptando, e todos os seres da Terra, né? Beijo. Lúcia, gostaria de agradecer a honra e o privilégio que foram esses meses de convivência e de aprofundamento num tema tão interessante, tão caro para o nosso futuro, e nada melhor do que contar com a sua condução nessa jornada, que foi tão brilhante, tão enriquecedora e tão frutífera. Um grande beijo, muito obrigada por tudo. Obrigado, professora Lúcia, pela generosidade nos nossos encontros, intuindo o futuro, ensinando como gestiona o conhecimento, instigando a transformação do pensamento. A mim tocou profundamente os nossos momentos, pois iluminaram muito esses tempos sombrios. A sua frase de que a vida intelectual, quando regada com afeto, encontra o seu destino, acho que representa e expressa bem o que foi essa cátedra. Muito, muito obrigado. Prezada Santa Ela, aqui é o Gerhard Ed, sou professor da FEI, e foi com um imenso prazer, admiração pela senhora, pelo seu lindo trabalho e dedicação que a senhora tem feito em todas as suas obras, todos os seus livros, todas as suas palestras e aulas. E eu gostaria de imensamente agradecer a oportunidade de ter podido participar da sua cátedra, justamente com estudos avançados da USP, é um outro centro fantástico, juntamente com a PUC, a universidade que eu admiro muito, tem muitos e grandes amigos formados e professores na PUC, e foi uma conjuntura espetacular.
os alunos, um seleto grupo de alunos com debates de nível impressionante e alta capacidade intelectual e de discussão. Isso foi prazeroso e agradeço muito a senhora pela oportunidade, pela USP por essa oportunidade, pela PUC pela essa oportunidade. Um abraço e espero vê-la pessoalmente. Um abraço. Cara, professora Lúcia Santaella, queria agradecer a participação na cátedra, esse ambiente instigado pela sua presença, pela sua generosidade, pela sua genialidade, introduzindo e estimulando os temas que às vezes estavam subjacentes já, mas que a gente começa a perceber e tratar com uma qualidade diferente, estimulado pelas suas contribuições, pelas suas inserções. Foi um prazer participar da cátedra, me senti mais beneficiado do que colaborador. Queria agradecer a todos, mas especialmente a você, professora, pela generosidade com que conduziu os trabalhos. Espero que a gente se encontre futuramente. Um grande beijo e até breve. Eu estou aqui para agradecer o privilégio de ter participado da cátedra e também pelo rico convívio que foi proporcionado sobre a forte liderança da professora Lúcia Santaella. Então, viva a sua generosidade, viva o pensamento. Muito obrigada. Professora Lúcia, foi um grande prazer de beber dessa fonte intelectual e espero que eu já sei que essa experiência, né, vai ficar comigo um bom tempo e provavelmente não vou esquecer essa experiência de interagir com muitas pesquisadoras humanas e entender mais essa interação. Foi muito bom e agradeço bastante e desejo tudo de bom para os anos que vêm. Muito obrigado por ter me integrado à Cátedra Oscar Sala, na qual a senhora é responsável pela coordenação. Parabéns pelo trabalho durante um ano que foi tão rico com formações formuladas nesse grupo de pesquisa. Muito obrigado, espero continuar em contato com a senhora e com todos esses pesquisadores, nas quais nós formulamos hipóteses e pesquisas e teorias e debates tão ricos. Muito obrigado, um grande abraço e parabéns. Olá, para mim é um privilégio fazer parte do grupo de pesquisa da Cátedra Oscar Sala, brilhantemente liderada pela inspiradora professora Lúcia Santaella, que nos abre as veredas do conhecimento de forma transdisciplinar e participativa. Muito obrigada. Saudações, Lúcia Santaella, obrigada por ter proporcionado esse encontro de troca de ideias e conexões que a cátedra tem sido e espero te ver em breve em outras ocasiões. Obrigada. Olá, professora Lúcia, aqui é o Caetano Miranda, do Instituto de Física da USP. É um prazer enorme participar da cátedra sob sua tutela. Experiência bastante inspiradora, com múltiplos aprendizados e reflexões. Muito obrigado. Lúcia, é um prazer enorme estar aqui falando sobre você e com você, sobre a importância que você teve na minha vida há 20 anos, você sabe disso, que eu venho te acompanhando em todos os lugares, desde o MIS, em pequenos cursos, no mestrado e no doutorado, que eu venho agora tendo você como orientadora, retornando ao programa e sempre te escutando. É maravilhoso escutar a forma como você vê o mundo, como você observa, como você nos mostra outros caminhos. É importantíssimo a sua palavra e a forma como você dirige um grupo de pesquisadores como esse e outros que tantos passaram por você. Eu fico feliz de ter a sua fotinho dentro do meu mestrado e isso para mim foi o maior presente. Obrigada por você ser o que você é. Obrigado, professora Lúcia, por convidar todos esses pesquisadores multidisciplinares, em diferentes tópicos, com especialistas em diferentes áreas,
por orquestrar essas discussões, esses debates. Só temos a agradecer a sua iniciativa e a equipe que você montou. Eu tenho certeza que todos nós saímos daqui maiores do que entramos durante esse ano. Obrigado. Olá, professora Lúcia. Gostaria de expressar minha gratidão pela oportunidade de participar do grupo de estudos e por essa experiência inesquecível de pesquisa e formação que você nos proporcionou. Você segue sendo essa referência de intelectual para todas nós, espécie de candeeiro que ilumina os difíceis caminhos de pesquisa no Brasil com a sua seriedade, com a sua curiosidade inesgotável, com o seu rigor e com o seu vigor. Muito obrigada por tudo e um grande abraço. Professora Lúcia, muito obrigada pela oportunidade que nos proporcionou ao longo desse ano de estarmos juntos, discutindo temas tão relevantes para o desenvolvimento do conhecimento e da ciência no nosso país. A sua energia e o seu compromisso com esses temas são extremamente inspiradores. Muito obrigada. Olá, professora Lúcia Santaella. Muito obrigado pelos ensinamentos durante esse período todo da Cátedra Oscar Sala, pela sua brilhante condução. A senhora começou num dos nossos primeiros encontros, lembrando o texto do Borges, que a senhora estava reescrevendo, adaptando-o. E eu lembrei do conto do Borges, O Rigor da Ciência, um pequeno trecho do Borges, daquele mapa em escala 1:1. Um mapa tão grande quanto aquilo que ele mostra, quanto aquilo que ele ocupa. E o seu pensamento é tão grande quanto aquilo que ele ocupa, que é a sua generosidade, que é a sua vocação de pensar em nós e de, com a sua rica produção, nos ensinar tanto. Obrigado, obrigado mesmo. Professora Lúcia Santaella, muito obrigado pela sua generosidade, pelo seu brilho e pela sua orientação ao longo desses meses. Foi uma jornada incrível de interação, de criação, de evolução intelectual e também de sociabilidade, por assim dizer, porque interagimos durante tanto tempo pela via digital e, de alguma maneira, experimentávamos e praticávamos aquilo que discutíamos. Foi muito incrível. Muito obrigado e espero que a vida seja generosa e nos dê novas oportunidades de interação. Um beijo! Cara Lúcia, agradeço imensamente a oportunidade de ter feito parte desta cátedra. Foi um ano de muito aprendizado que eu estou levando para as minhas pesquisas e para o meu doutorado. Você é uma pesquisadora incrível e admirável, especialmente pela sua generosidade. Sou muito grato por ter feito parte deste grupo. Obrigada. Prezada Lúcia, grato pela sua caminhada conosco. Grato também por toda a sua equipe de trabalho e pelas pessoas que debateram conosco. Eu creio que juntos e juntas fizemos um trabalho inteligente e crítico. Um abraço. Obrigado, Lúcia, por nos propiciar a experiência de pesquisa mais aberta, inclusiva, diversa e horizontal que eu já tive até então. Obrigado por acreditar nas nossas potências e criatividade. Até logo! Professora, só tenho a agradecer esse ano de fato espetacular, de estar próximo, mesmo que virtualmente, de um grupo tão especial, mas especialmente pela convivência e oportunidade de conhecer um pouquinho mais de perto de todo esse talento e brilhantismo de tantos assuntos e tantos interesses diversos. Muito trabalho, mas especialmente gentileza, né? Uma marca que fica do seu talento e trabalho é a gentileza com que você consegue lidar com assuntos tão diferentes, mas especialmente pessoas, né? Outros professores, outros pesquisadores, alunos, né? De uma forma muito especial. Foi muito especial poder experimentar isso ao longo desse ano. Muito obrigado.
Oi, Lúcia. Eu queria dizer nessa mensagem o quão grata eu sou, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês todos na Cátedra Oscar Sala e quão essencial isso foi para minha formação, né? Uma frase que eu nunca esqueço, né, dita por você mesmo, é que a gente não pode fazer a crítica só pela crítica, né? Então, esse espírito, né, do pensamento crítico mais construtivo, eu acho que é a mensagem maior que você deixou aqui para mim. E agradeço muito pela oportunidade, né, de poder ser orientada por você aqui na Cátedra. Olá, boa tarde, como que vocês estão? Eu saúdo meus colegas pesquisadores da Cátedra Oscar Sala e a professora Lúcia pela oportunidade de compor um grupo importante nesses tempos isoladores de pandemia, em que se mostra local de embate político e circulação de conhecimento. Fica aqui meu grande abraço a todos vocês. Para além da temática acerca da simbiose entre humano e tecnologia, que é de extrema relevância para pensarmos não só o mundo atual, mas também o mundo que está surgindo, as sugestões da professora Lúcia de considerarmos pensadoras e pensadores brasileiros foi de extrema importância no meu desenvolvimento quanto pesquisador. Então, quanto a isso, obrigado, professora Lúcia. É uma honra fazer parte da Cátedra Oscar Sala, comandada pela professora Lúcia Santaella. Eu tenho aprendido muito com a Lúcia e com meus colegas. A Lúcia deixa um legado inestimável. Liberdade de fala, sem hierarquia e com respeito às diferenças. Sob Lúcia, pesquisadores pudemos nos expressar, debater ideias e divergir respeitosamente. Obrigada, Lúcia. Lúcia, você trouxe aqui pra gente na cátedra a inspiração, né, o verdadeiro sentido de saber coletivo, de conexão transdisciplinar ou pandisciplinar, como você gosta de dizer, e mostrou para nós todos o poder da liberdade do conhecimento, dessa potência que você é em unir saberes individuais e coletivos. Muito obrigada, eu aprendi muito com você e agradeço a oportunidade de ter tido esse um ano muito rico. Durante meu percurso acadêmico, a professora Lúcia Santaella ocupou uma posição mítica, tamanha admiração e respeito pelo tanto que ajudou a mim e a milhares de pesquisadores com a sua obra monumental. Ela foi a principal razão de eu ter submetido a minha inscrição na cátedra, e a experiência dessa curta convivência foi inesquecível. É um exemplo de liderança, de visão, de role model feminino na academia, de criatividade, ousadia, tenacidade, de nos incentivar a sermos melhores mesmo nas adversidades, sem acomodação. Eu me identifico muito com estes valores e aprendi além do que poderia imaginar como mulher e pesquisadora com suas sempre certeiras palavras. Gratidão, professora Lúcia, e torço para nos encontrarmos pela frente. Parabéns pela condução da cátedra e um beijo grande. Bom, no dia que eles me apresentaram, que foi a nossa despedida, na sexta-feira passada, eu fiz questão de colocar esta flor aqui para que todos possam ver os pesquisadores que nos acompanharam. Então, eu quero parabenizar, em primeiro lugar, a Silvia, que projetou esta flor e o funcionamento dela. Mas, no dia que eles me apresentaram, eu tenho 55 anos de carreira. Eu nunca, acho que eu não me lembro de ter derrubado alguma lágrima, embora eu seja muito chorona, mas não na parte profissional. E aí, foi muito lindo isso. E eu escrevi nas minhas redes. Atingiu para mim o ponto alto da comoção, daquilo que há de humano em nós. Nós, caixa alta, essa palavra de branda ordem, porque é este nós que pode constituir aquilo que eu chamo necessaríssimo de conhecimento e inteligência benigna.
A flor feita de pétalas humanas, que me foi dedicada, é uma rosácea de testemunhos do significado que cresceu no ano de conversações eivadas de conhecimento na Cátedra Oscar Sala, até tornarmos uníssonos na diversidade. Isso faz valer a vida. Então, só para terminar, eu quero dizer que eu aprendi com Charles Sanders Peirce que a nossa obrigação é passar o facho do interpretante para o outro. E eu estou passando hoje o facho do nosso conhecimento para uma pessoa absolutamente admirável que vai me substituir na cátedra. E é tão admirável que me honra que ele siga o percurso do trabalho que nós desenvolvemos. Muito obrigada a todos. Não é? Foi um ano, eu falei para o diretor do IEA, pessoalmente, eu falei, no meio de tanta calamidade, a cátedra me trouxe esta coisa raríssima, que não é retórica, me deixou feliz. Muito obrigada, gente. A gente que agradece, Lúcia. Gente, que cerimônia mais bonita, mais tocante. Para mim foi muito emocionante, não só aprender uma vez mais com a Lúcia, mas ouvir os comentários de cada uma, e esses depoimentos no final. Eu só queria lembrar uma coisa, que Martin Grossman, que foi diretor do IEA, depois Paulo Saldiva foi diretor do IEA, João Steiner, lá atrás, grande físico, foi diretor do IEA, são vários, Paulo Saldiva, agora o Guilherme Ariplonsky, me lembro de muitos deles, antes, Carlos Guilherme Mota, quando isso foi criado, muito tempo atrás, mas o Martin foi a primeira pessoa que me falou, uma vez IEA, sempre IEA. Parece uma coisa de time de futebol, mas isso tem um outro sentido entre nós. O Martin queria dizer, e o Ari sempre fala isso, que a Lúcia estará sempre com o IEA, sempre com a USP, e sempre com a gente, aliás, nas coisas pequenas também, porque ela vai fazer o encerramento do nosso curso de pós em julho, que é uma honra e um prêmio para os nossos novos alunos, que são cerca de 80. Então, é uma loucura. Nós ainda estamos depurando essa lista, mas a procura tem sido muito grande. E eu mesmo fui conselheiro do IEA uma temporada, e o Martin me falou isso naquela época, e fiquei sempre ligado, pretendo continuar ligado. De fato, o Instituto de Estudos Avançados é isso tudo que a Lúcia falou e que muitos de vocês disseram aqui. É um lugar quase que encantado. A gente tem a felicidade, nesse projeto, de ter o apoio do CGI, do NIC-BR, figuras quase míticas, como Demi Gettico, como Hartmut Glaser, são presentes, enxergam o horizonte teórico implicado aqui, e as questões de políticas públicas, as questões regulatórias que batem diretamente no que nós estamos discutindo. Então, eu não vivo esse momento como despedida.
inclusive porque o trabalho vai continuar, a Lúcia continua, nós vamos ter mudanças, vem aí Virgílio Almeida, que foi tão elogiado pela Lúcia, merecidamente, e Virgílio, que também é fã, declarado, aliás, da Lúcia, é uma maravilha. Eu gostei dos depoimentos que disseram que, às vezes, a discussão fica acalorada, e a Lúcia conduzia com generosidade, com sabedoria, criando um patamar acima. Adorei a ideia do afeto, regando a vida intelectual. A Flor, eu poderia falar aqui tanta coisa, eu sei que é desnecessário, não quero usar indevidamente o tempo de nenhuma de vocês, mas é muito emocionante isso que nós estamos vivendo. O conhecimento transforma vidas, inclusive as nossas, e não há nada de errado com isso. Gente, um beijo enorme, parabéns. Eu não sei, queria deixar aqui a oportunidade, se alguém quiser falar uma coisinha, eu não tenho muita ideia do tempo aqui, Magali, como é que... Acho que a Dora quer dar um salve. Então vamos lá, dá tempo, né, Magali? Dá tempo. Temos uns minutinhos. Eu não pedi para falar, mas a Magali tá me convocando. Eu estou muito emocionada, né? Até escrevi que é uma belíssima homenagem. A todos sabem que a Lúcia é minha guru, ela é minha referência. Eu fico até com lágrimas. Assim, eu voltei para a academia, né? Tem cerca de 10 anos, e, de fato, tudo que eu faço na academia, eu faço para a Lúcia, né? Eu me lembro que, quando o Tom Jobim morreu, o Chico Buarque chegou no enterro, e quando ele estava, um jornalista perguntou: o que é o Tom para você? O Chico disse: tudo que eu fiz na minha vida de música foi para o Tom. E isso me marcou, porque, de fato, é essa minha relação com a Lúcia, né? Quando eu estou escrevendo, eu penso o que ela vai achar, quando eu estou falando, eu penso o que ela vai achar. Então, para mim, foi muito lindo ver essa homenagem, que eu acho que ela super merece, é uma referência para todos nós de intelectual, de pesquisadora acadêmica, é um compromisso com a qualidade, e mais do que eu acho assim, que me surpreende, sei lá qual é a palavra certa na Lúcia, é que ela está sempre pronta para o novo, né? Você coloca um pensamento novo, a Lúcia, ela já pega e já vai trabalhar com aquilo, né? Ela poderia, com tudo que ela já produziu, dizer: bom, tudo bem, já fiz, já tenho meu espaço, mas nada disso, né? Qualquer coisa, você chega, vários de vocês já tiveram essa experiência. Falou alguma coisa que ela não pensou ou que ela não se dedicou, ela imediatamente já embarca, né? E isso é uma característica, para mim, primorosa de um pesquisador, porque eu acho que é isso mesmo, é assim que tem que ser a postura do pesquisador, mas também, ao mesmo tempo, é muito raro, principalmente depois de alguém que já tem tudo, a bagagem que... Então, para mim, assim, a Lúcia Santaella é a Lúcia Santaella, ela é única. Então, eu até agradeço a homenagem que vocês fizeram, porque agradeço, assim, porque eu acho que ela merece, e merece ser sempre... E no Brasil, nós temos uma dificuldade, né, de reconhecer os nossos intelectuais, a contribuição do conhecimento, e principalmente nesse momento tão difícil que a gente está passando, né? E eu sempre acho que o reconhecimento em relação à Lúcia é muito grande, mas é aquém do que ela merece. Por isso que me emociona quando eu vejo uma homenagem assim tão sincera, tão forte. Por isso que eu agradeço. Bom, o que eu posso dizer? De fato, não podemos acreditar aqui naquilo que não acreditamos no coração. Nós somos um todo. E quando a gente consegue, e isso que aconteceu nessa cátedra, integrar esse todo, mas não em nós mesmos, mas nós somos incompletos. E é maravilhoso quando a gente tem essa porosidade
para o outro, e foi o que aconteceu entre todos nós nessa casa. Termino com a frase que eu já falei. Tudo isso faz valer a vida. Cedo ou tarde a gente se pergunta: o que justifica a minha vida? Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Eugênio, Dora, todos vocês, todos que nos acompanharam. E, com toda certeza, o Virgílio vai ser tão feliz quanto eu fui. O nome é o Virgílio, que maravilha, Virgílio de Almeida, que maravilha, que maravilha. Parabéns, Eugênio. Continua alto padrão. Não, eu não passo apenas o facho do conhecimento. Eu estou passando para ele também o facho da felicidade. Muito obrigada.